Olá, tudo bem? Passando por aqui depois de tanto tempo sem fazer live e hoje deu tudo certo, me organizei, me planejei, coloquei isso como meta para estar fazendo uma live bem bacana hoje para falar um pouco sobre o educar com amor. E vou tentar manter essa meta de estar fazendo toda quarta-feira, estar vindo aqui para conversar com você sobre pais, mães e filhos, sobre esse educar, o educar com amor. E aí eu vou trazer para você várias técnicas, ferramentas, processos, aonde vai te ajudar nesse processo de educar com amor, com inteligência emocional. Tá ok? Mas muito bom estar aqui hoje. Vocês não têm ideia da saudade que eu estava de fazer live, porque isso me ajuda bastante. Como eu conheço os meus traços de caracteres, então os maiores traços que eu tenho é justamente estar no palco, estar sendo olhada, onde eu posso falar. Então, e nesses tempos de pandemia, o melhor lugar para a gente estar conversando é por aqui, através das redes sociais. Bom, pessoal, entrando aqui, um beijo para vocês, bom vocês estarem aqui. Vou estar toda quarta-feira aqui, então, com vocês. Vou tentar manter essa meta, esse ritmo, essa proposta para estar trazendo tudo que eu ando estudando até agora. Esses tempos que eu fiquei sumida de live foi porque muito estudo, comecei a ativar estudos antigos aí dentro da PNL, dentro da neurociência, dentro do processo de coaching, de analista corporal e comportamental. Então, tem muita coisa boa. E hoje eu queria fazer essa introdução desse processo que a gente vai passar daqui para frente, falar sobre essa questão que a gente está vivendo nesses últimos tempos, que é o isolamento social, essa pandemia, certo? Isso não tem sido fácil para ninguém, a gente sabe. Mas de que forma você está conduzindo essa situação? De que forma você está vibrando essa situação? Não é? E eu tenho notado, assim, em vários grupos que eu participo, muito estresse, muito cansaço. E isso não está da mesma forma que você tem que abrir mão de alguma coisa. Não vou dizer nesse sentido de tá difícil para todo mundo, porque vocês vão entender depois mais para frente o porquê. Mas todas as dificuldades que vão vindo, as coisas que vão acontecendo, vai te dando sensações e emoções disso que está acontecendo. Então, vem medo, vem incertezas, você não tem o controle sobre isso, as crianças, elas, pelo fato delas estarem em casa, dentro de casa, elas não estão fazendo o que elas foram feitas para fazer e para ser crianças, para brincar com outras crianças, para correr, para se divertir, para ir para a escola, e não está rolando isso. Ou seja, as funções, elas estão sendo aí reorganizadas e dando um novo sentido para cada coisa, certo? Então, como é que os pais, principalmente as mães, estão lidando com esse fato de que tem que trabalhar, tem que estar organizando todas as tarefas domésticas, né? E ainda ter que cuidar de uma criança e também ajudando a criança a fazer a lição da escola, que tem isso também, né? Então, as mães estão virando aí assistentes de professoras. E muitas das vezes não tem
não vou dizer talento, mas não tem essa paciência que um professor tem para estar sentando ali. Mas vou abrir aqui, vou fazer um alinhamento com vocês. Depende tudo isso que a gente está vivendo, depende da forma como você olha para tudo isso. Depende de como você está vibrando para tudo isso. Depende como está o teu pensamento para tudo isso. E essa é a grande sacada. Essa é a grande diferença. E isso está fazendo uma diferença enorme na minha vida. Enorme. Eu estou recapitulando todas essas, avaliando as minhas crenças, os meus valores, vendo, peraí, como é que está funcionando essa vibração nesse momento? Qual é a minha intenção quando eu penso isso? Então, quando a gente consegue fazer esse alinhamento, você consegue mudar o teu externo, porque primeiro você vai ter que trabalhar o teu interno. E isso realmente não é fácil. Não é nada fácil, não é? Mas enfim, bom. E não existe um lado nessa confusão, vamos chamar assim, nessa situação que está dentro da sua casa. Às vezes você pode olhar para a casa do outro ali, ou nos grupos, né, de mães de escolinha, você vê lá quem está conseguindo, quem não está, e quem está tendo muita dificuldade com a criança em casa, e quem não está tendo dificuldade, quem está surtando. Aqui não tem certo, não tem errado, não tem melhor e não tem pior. Longe de mim fazer qualquer julgamento, não quero fazer nenhum tipo de julgamento. Mas a questão que nós vamos trabalhar é de que forma você está olhando para tudo isso, e tem um jeito de você fazer com que essa situação externa fique boa, fique bacana, que dê bom. Mas isso vai depender da tua vibração interna, de toda essa situação. Vai ter que trabalhar dentro. Não tem como, gente. Não tem como. Então, não adianta ficar olhando para a grama do vizinho, não adianta ficar tentando, ficar julgando. E aí a gente cai num terreno muito perigoso, principalmente as mães, porque eu não sou boa mãe, porque eu não consigo ter paciência com meu filho, porque eu não consigo sentar e fazer a lição direito, porque meu filho não tem paciência para fazer a lição, porque meu filho está surtando dentro de casa, porque meu filho grita o dia inteiro, porque meu filho está respondendo para mim, porque meu filho grita, porque meu filho não obedece, porque meu filho chora o dia inteiro. Essas situações são criadas pela gente. A quantidade dessa situação, a aceleração dessa situação é criada pela gente, por nós. Porque você pode muito bem passar por essa situação pegando o menor da negatividade dela. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Vai depender de você, da tua observação com você, do teu escutar. Em várias lives eu tenho falado isso. Se você entrar lá no meu canal do YouTube Drica Rossi, você vai ver. A maioria das lives eu estou sempre martelando nesse ponto. Observar, escutar você, as pessoas que estão à sua volta, as crianças. E quando você faz isso, acontece uma coisa extraordinária. O teu estresse melhora, a tua raiva melhora, a tua comunicação com as pessoas que estão à sua volta melhora. Tem vários fatores que vão te ajudar a amenizar tudo isso, a se comunicar melhor e criar muito mais harmonia. E não é ter o controle, isso eu te garanto. Porque eu, por exemplo, eu tenho um traço de caráter
um dos 5 traços de caráter, ele gosta muito de ter o poder na mão, de ter o controle de toda a situação. E eu tenho esse traço de caráter com bastante pontuação. Então, às vezes, eu quero ter o controle de tudo. E aí eu paro para pensar e falo, olha que absurdo, eu não tenho controle de tudo. Aí tem que respirar. Porque você vai numa aceleração, que nem um carro desgovernado, você vai aumentando essa tua energia de estresse, de aceleração aí, que não adianta você querer segurar nesse carro que está super acelerado. Não adianta. Você não vai conseguir, ele vai passar por cima de você. Essas são as emoções que a gente sente na hora que a gente já está nesse turbilhão de emoções, de raiva, medo, angústia. Eu quero poder, eu quero ter o controle de tudo. E aí você começa, aí você está vendo, você está perdendo o controle dentro da sua casa e aquilo vai subindo, vai subindo. Você não consegue segurar essa energia. O que você tem que fazer? Parar, mudar, sair desse lugar que você se encontra para se olhar dentro. Sai, vai beber uma água. E aí você vai analisar. Aí você vai começar a desacelerar esse automóvel louco que está passando por cima de todo mundo. Entende isso? Faz sentido? Nossa, eu já vim dando conteúdo, né? E na realidade era para a gente só falar por cima aqui das coisas que vão rolar por aí. Mas enfim, a gente vai estar pontuando também as questões, porque às vezes eu percebo assim, que quando a gente quer muito essa questão, pessoas que têm muito esse traço, por exemplo, de querer muito as coisas que são, por exemplo, o controle, ter o controle de tudo, né? Isso é porque você está aí no teu traço de caráter, você está na dor. Tem também as questões de padrões e crenças que você carrega com você, que vêm dos seus pais. Então, você tem esse tipo de experiência, né? Que tem que controlar, a situação tem que estar sob controle, você tem que estar com a rédea na mão. Se você afrouxar um pouquinho, né? Segurar só com uma mão, tudo bem. E tudo bem, não é mesmo? Então, é isso que vai fazendo que você começar a observar e ver que tem coisas que realmente você não tem controle e ver que você, às vezes, nós pais, às vezes a gente exagera pra caramba. Por quê? Porque a gente vem de padrões e valores dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós, e aí a gente vem impondo isso também para as crianças de hoje, da época de hoje. Então, é preciso a gente observar e avaliar bem isso, tá? Porque estamos seguindo padrões, estamos seguindo valores que às vezes nem são nossos. A gente acaba indo na osmose, sabe assim, liga o automático. E de repente você vê em situações, você fazendo com seus filhos do jeito que seus pais faziam com você. Lembrando, fazendo um alinhamento aqui. Não existe certo e nem errado. Existem situações, tá ok? Não estamos julgando se os nossos pais faziam errado ou não, tá? Mesmo porque, às vezes, nós apanhamos muito e hoje a gente não bate nas crianças, a gente prefere ter um diálogo. E que bom, que ótimo, porque tudo isso tem consequências e a gente tem que estar atento a isso, tá? Não significa, mas minha mãe me bateu muito e aí eu também bato na minha filha porque, olha, eu tô super bem. Engano seu. Você fica com o pavio curto e dessa forma você não gera inteligência emocional e você bate nessa criança. E o que você está ensinando para essa criança? Quando você está com raiva, você bate. Entende? Percebe como é que vai virando uma bola de neve? Então, a gente tem que estar observando o tempo inteiro e tem que estar escutando o tempo inteiro. Tá? E aí a gente acaba
o que a gente percebe também, às vezes, nos acontecidos dentro da casa, né? Não quer fazer dever, não obedece, não faz isso, não faz aquilo, e eu tô ficando estressada, eu tô ficando sem tempo, e tudo isso, você percebe que é a disciplina e a rotina. Se antes essa criança não tinha, e agora você está querendo impor tudo de uma vez, ela vai surtar. E você está surtando junto. Lembra? Vibrações. Nós somos seres vibracionais. Ou seja, às vezes eu posso até pensar assim, eu sou uma boa mãe. Só que aí a sua vibração e a sua ação não sabe, não tá linkando, não tá juntando ali, não tá condizendo. Então, se você tem que pensar que você é uma boa mãe, você tem que vibrar que você é uma boa mãe e você automaticamente vai fazer ações de uma boa mãe. Se você pensa, eu não sou uma boa mãe, a sua vibração vai ser que não é uma boa mãe. E o que vai acontecer com a situação? Você não vai ser uma boa mãe. Essa vai ser a sua ação. Tudo você vai fazer incompleto, você não vai ter paciência, você vai brigar com a criança, vai xingar com a criança, depois você se sente culpada, fica arrependida. Percebe a sequência de coisas que vão por causa de um pensamento, de uma vibração e de uma ação. É muito louco isso. Tá fazendo sentido para vocês? Pare e pense um pouquinho enquanto eu bebo uma água aqui. E vou vendo aqui o que mais que eu posso dar aí de spoiler para vocês das outras lives. E eu vou contar para vocês agora, observando tudo isso, de vários grupos, de várias mães que vieram falar comigo, e também de clientes que eu tenho, trazendo essa questão sobre esses tempos que estamos passando das crianças estarem em casa e está desencadeando aí vários sentimentos que antes a gente controlava, ou fingia que controlava, ou então a gente deixava essas emoções meio que de lado e de vez em quando estourava. Só que agora está tudo à flor da pele, porque estamos vivendo uma situação atípica. É nesse momento que a gente tem que observar e escutar mais ainda. Mais ainda. Bom, e com tudo isso, com todas essas informações que eu fui recebendo, fui observando, fui escutando, eu resolvi fazer uma pesquisa com diversas mães, amigas minhas, que eu tenho espalhada para vários lugares, de várias cidades, sobre. Eu coloquei várias situações, tá? Onde ela ia pontuando e falando para mim o que pegava mais em ordem, mais assim, de incomodar cada uma. Foram mais ou menos umas 20 questões entre eu bati no meu filho agora, o meu filho só grita comigo, o meu marido não me ajuda, eu estou estressada, várias outras coisas. Não tenho tempo para mim, meu filho só fala palavrão, só xinga, não me obedece, não faz lição, enfim, várias coisas. E eu vou contar para vocês qual foi dessas sentenças que eu coloquei, desses tópicos que eu coloquei, aquele que mais foi, assim, devastador, assim, a quantidade de mães que colocou isso em primeiro lugar.
tá? E todas essas questões, elas faziam parte de dor, de sofrimento, de angústia que essas mães estão vivendo, de situações, né? E eu vou contar para vocês agora qual foi desses tópicos o que mais foi votado por essas mães que eu mandei esse questionário. Não tenho tempo para mim. Aí depois veio, não tenho paciência com meu filho, eu gritei com meu filho, meu marido não me ajuda. E é muito doido isso, né? Não tenho tempo para mim. E por conta disso, eu resolvi parar e observar como é que é isso para mim no meu dia a dia. E eu percebi que claro, com a pandemia, diminuiu o tempo que eu tinha para mim, mas eu ainda continuo tendo tempo para mim. Para me cuidar, para eu ler, para eu estudar. Claro que aí vem muita experiência minha trabalhando no mundo corporativo, eu acabei colocando muita coisa dentro de casa, então, de disciplina, de rotina, de tarefas, de consequências, de combinados. E aí, eu consigo executar isso, porque isso eu tenho, já faço isso há muito tempo. Então, de uma certa forma, essa pandemia, esse isolamento social, ele veio muito diferente para mim. Veio o fato de que minha filha agora está dentro de casa. E o meu tempo de trabalho diminuiu, eu tive que adaptar. E ok. Tive que abrir mão de algumas coisas assim que eu adorava fazer antes, que eram feitas na rua, como sentar, tomar um café, para ler um livro. Eu tive que adaptar isso. Então agora eu leio o livro antes de eu dormir. Antes eu adorava ler numa cafeteria. E tudo bem. Foram adaptações que foram feitas para que eu continuasse tendo tempo para mim. E aí eu percebo que, sem julgamentos, tá? Sem julgamentos, mas que muitas das vezes o que está rolando aí dentro da tua casa pode ser isso. E pode ser o fato também de você estar vibrando aí, tá com pensamento e com essa vibração de que tá difícil, não dá para fazer, não tenho tempo para mim. E eu te pergunto, o que é tempo para você? Eu quero que você depois responda aí para mim. O que é tempo para você? Bom, e com toda essa história, eu resolvi fazer um e-book. Estou terminando, então, vou dar spoiler aí para vocês. Eu estou terminando esse e-book aonde eu ensino um pouquinho, eu dou ideias de que eu faço no meu dia a dia e que funcionam para mim e que funcionam para outras pessoas que eu conheço também, que seguem esses processos. Porque isso, cada uma dessas dicas, dessas técnicas, dessas ferramentas, desses processos que eu falo dentro desse e-book, que eu cito 3, que eu acho primordiais, assim, depois tem várias outras, mas eu cito 3. Elas ajudam a você a amenizar e criar mais harmonia, não a ter controle da situação. Essa é a grande sacada. Não é uma técnica para você ter controle. É uma técnica, é um processo para você ter harmonia e você se estressar menos, você ter tempo para você,
ter tempo para a criança, ter tempo para trabalhar, ter tempo para sua casa. Ah, vou virar Mulher Maravilha? Não, não vai precisar. Pelo contrário. Você vai abrir mão dessa Mulher Maravilha de que tem que fazer tudo. Porque a sociedade... A gente está sempre no julgamento. Porque, não, porque eu tenho que ser uma boa mãe, porque a minha vizinha é uma boa mãe, porque a minha mãe foi uma boa mãe, então eu me sinto obrigada a ser uma boa mãe. Olha o padrão que você está seguindo. Olha a crença que você está seguindo. Faça por você só, sem ficar olhando os outros. Se sinta. Entra nessa vibração de que você é uma boa mãe. Não porque a sua mãe foi, porque você tem que ser uma boa mãe, porque sua mãe foi e ela está esperando isso de você. Isso é uma crença limitante. Não te deixa ir para frente. E aí vem medos, estresse, cobranças. E não tem que ser assim. Quem é que falou que tem que ser assim? Quem é que te falou que você não é uma boa mãe? Você viu isso aonde, criatura? Aonde? Todas nós somos boas mães. Cada uma com a sua experiência, com o seu ambiente. De repente, o que você acha bom para o seu filho, pode ser que eu não ache tão bom para minha filha. E tá tudo bem. A gente não tem que fazer do mundo os nossos valores, o que eu acho que é certo. Então, todo mundo tem que fazer o que eu acho que é certo. Não. Você faz no teu, na tua casa, com você. E deixa o outro para lá. Ele tem as crenças, os valores dele lá. Percebe isso? Acabei falando demais, olha. Eita! Não era nem para estar falando sobre valores e crenças. Enfim, eu fiz esse e-book. Logo mais, fica bem atento. Eu vou estar liberando esse e-book com com esses processos que eu faço aqui e que dá certo para mim. E se você vibrar com isso, você entender, vai dar certo para você também. Mas é você que tem que querer, é você que tem que vibrar, é você que tem que pensar que vai dar certo. Porque se você já começar para aí, já fiz um monte de técnica, deu nada certo, você também não vai dar certo não. Então não vai mesmo. Então é óbvio que não vai dar certo, porque você já acabou de falar que não vai dar certo. Percebe? Faz sentido isso para vocês? Como é que a gente pensa, vibra e acontece? Pensa, vibra e acontece. Mas às vezes a gente pensa e não vibra. Quero ser um milionário. Mas aí você não vibra nisso. Você não vibra e não vai acontecer. Sinto muito, não vai. Então você percebe como tudo está linkado uma coisa na outra, tá tudo. Você consegue perceber que tudo parece uma rede e vai se afinando. Você consegue fazer um alinhamento com tudo isso. Suas crenças, seus valores, o que você está vibrando, o que você está pensando, o que você está executando. Isso vai fazer o seu ambiente ser bom ou ruim. Aí depende de você. E tem uma coisa também que é muito interessante, que são as consequências. Se você tem um pensamento positivo, você vibra nesse pensamento positivo. Você acredita, você vibra e você age nesse pensamento positivo. O que vai acontecer? Uma consequência positiva. Agora, se você pensa negativo, você vibra negativo, você age negativo, porque tudo no automático. Vai. Lógico que você vai ter uma consequência que não vai ser agradável. Percebe? Faz sentido isso? Vê como é que a mente da gente funciona? E tudo, gente, tudo que está acontecendo na tua vida hoje, a forma como você age com o seu marido, a forma como você age com a sua esposa, a forma como você age com os seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta, tá aqui. Vem da sua mente,
vem da sua vibração, vem do seu pensamento e aí parte para ação. Nenhuma ação vem do nada, sem uma vibração ali, sem um pensamento. Nosso cérebro é incrível, a nossa mente, ela é incrível e muito poderosa se você usa isso a seu favor. E aí você me pergunta, como é que eu faço para mudar tudo isso? Bacana, nós vamos estar falando muito sobre isso nas próximas lives. E principalmente eu vou dar dica nas próximas lives, que é o seguinte, nós vamos falar um pouco, eu vou dar um pouco de spoiler sobre esse e-book que eu vou estar oferecendo para cada um presente, gratuito, para vocês estarem usando esse processo dentro da casa de vocês. E aí é uma mágica? Ai, vai mudar tudo assim? Não, eu sinto muito te dizer, mas não existe isso, essa mágica assim, de uma hora para outra. Sabe por quê? Porque são padrões e hábitos. Você está vindo de crenças aí, você está vindo de padrões, certo? E aí, você cria esse ambiente, você cria esses hábitos, e para você estar colocando novos hábitos aí, é um processo. E você vai ter que ter paciência. Se você não tiver paciência, para poder mudar esses hábitos, ver quais crenças que você está pegando aí, quais valores que você está acentuando que não estão sendo legais para este momento, se você não tiver paciência, você está observando e escutando você mesmo e as pessoas à sua volta, sinto muito te dizer, então vai ficar nisso para pior. Porque para haver mudanças, tem que ter um pouquinho aí de paciência, porque a gente não muda de uma hora para outra. Você consegue virar a chave, mas todo dia vai ser um processo de muita atenção, certo? Então é isso, a gente não muda. O que a gente está vivendo é muito atípico. E a gente está trazendo muita coisa aí. A gente está muito à flor da pele, sem paciência, o pavio está curtíssimo. O que a gente tem que retomar é ter consciência do que a gente anda vibrando, sair do inconsciente, ir para o consciente e a partir daí ver essas vibrações positivas e negativas. Você está trazendo isso, observando isso, você consegue tá virando e todo dia vai ser um processo até que a sua mente entenda que ficar pensando que não vai dar certo não funciona mais. Por quê? Porque você está criando um novo hábito ali de pensar, de observar sobre essa situação e o que eu posso fazer para vibrar, para mudar essa situação na próxima vez. Lembra, é um carro desgovernado, são as suas emoções, e não adianta você querer segurar ele, você não vai conseguir. Você tem que desacelerar. E aí, na hora que você toma consciência e você escolhe qual é a vibração, qual é o pensamento que você quer com consciência, aí sim, aí vai ser muito bacana, porque você vai acelerar esse carro e vai ter só consequências boas. Maravilha? Então é isso. Eu vou estar falando um pouco para vocês nas próximas lives, olhando aqui o meu script para ver se eu falei tudo que eu precisava falar aqui. E a gente vai estar essas emoções, né, esses hábitos, a gente vai estar substituindo esses hábitos. Tem que ter muita dedicação, como eu falei, persistência e paciência. Dedicação, persistência e paciência. E a gente vai falar também, depois
fazendo outro alinhamento aqui com vocês, a gente vai ter que entender sobre essas questões de consequência. E eu vou dar esse spoiler aqui para vocês. Eu vou contar para vocês a técnica dos 3 Cs. O que é os 3 Cs? Bora lá. É coerência, constância e consequência. Coerência, constância e consequência. Isso funciona super bem. Pelo menos para mim funciona muito bem. Funcionou isso quando eu trabalhava no mundo corporativo. Funcionou quando eu trabalhava, quando eu faço atividades dentro da área artística e funciona também com os filhos. Isso é formidável. Então, na próxima live, eu vou falar sobre coerência. E cada live eu vou falar um pouquinho e dando exemplos para você poder ter um discernimento melhor do que é coerência, constância e consequência. Tá ok? Então, isso aí é um processo muito legal que está no meu e-book, que logo mais eu vou estar liberando esse e-book e vou explicar depois direitinho para vocês como é que vai fazer para você ter acesso a esse e-book, tá ok? Por enquanto, é isso. Eu acho que eu já até extrapolei aqui do meu horário, que eu tinha colocado uma meta e espero que vocês consigam observar o que está acontecendo e ver o que vocês andam pensando, o que vocês andam vibrando e o que vocês andam fazendo para isso que está acontecendo com vocês neste momento. Se vocês não estão satisfeitos com o que está acontecendo, é porque vocês estão pensando e vibrando e agindo para que isso aconteça. Tudo isso que está acontecendo na vida de vocês é com o consentimento de vocês. É você que criou isso para a sua vida, seja bom ou ruim. É uma consequência boa ou ruim. Não importa. É uma consequência. É você que criou isso para você. Bora lá trabalhar isso? A gente se vê, então, quarta-feira que vem. E se der, a gente se vê antes. Vai depender aqui de como é a minha movimentação aqui, das brechas que eu tenho de tempo. E tudo bem, percebe? É essa a grande diferença e tá tudo bem. Se der para eu fazer uma live nesse intervalo e tá contando um pouquinho mais para vocês, para a gente estar mudando aí esses acontecimentos, essa falta de tempo, essa dificuldade com a criança dentro de casa, que tá difícil, tá difícil, tá difícil. Bora lá, vamos mudar esse pensamento, tá ok? Se der, eu apareço antes, se não, a gente se vê quarta-feira que vem, tá ok? Um grande beijo e até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Carol, Ária, Abi, Manciarone. Um beijo para todo mundo. Divulga aí para o pessoal. Quarta-feira que vem nós estamos mais ou menos neste mesmo horário, dando continuidade nesse conteúdo que eu vim trazer para vocês, que é educar com amor, tá ok? Um beijo grande e até a próxima live. Tchau, gente!